Olá, meu irmão e minha irmã, graça e a paz de Jesus. Espero que você esteja muito bem aí na sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja assistindo a Escola Bíblica Especial. Estamos na série de lições Quando a Vida Fica Difícil e hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, como os demais, o sofrimento e o papel de Satanás. Há um forte contexto de espiritualização do sofrimento, da dor e da maldade. Na verdade, por vezes não só a questão da espiritualização, mas da demonização. Essa lição ela vai tratar desse tema para que a gente nem subestime o papel de Satanás e seus anjos maus e nem superestime a sua ação. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui na Escola Bíblica Especial e é sempre bom recebê-la para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Faça o seguinte, compartilhe esse link, deixe aí o seu joinha no nosso material, no nosso conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos da TV Viva a Promessa e mais especificamente aqui ao nosso programa Escola Bíblica Especial. Convide as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus para participarmos desse momento de edificação do povo de Deus juntos aqui no estudo da lição. Como eu disse, nós estamos estudando a questão da maldade, do sofrimento, temas presentes na Palavra de Deus e hoje chegamos na quarta lição, sofrimento e o papel de Satanás. Para isso, nós estamos aqui para essa conversa com o pastor Eleilton, que vai nos acompanhar aqui na quarta lição, já participou do primeiro desses estudos, né, pastor? Isso. Juntamente com o pastor Wilbert. Exatamente. Seja bem-vindo para, de novo, ajudar a gente aqui na Escola Bíblica Especial. Amém. Para a gente é sempre uma alegria. Paz do Senhor, pastor Júnior. Graça e paz para todos aqueles que nos acompanham nesse programa da Escola Bíblica Especial. Que Deus nos abençoe nesse papo sobre esse tema. Eu comecei dizendo dessa questão da espiritualização ou da demonização, né, do problema da maldade. Eu penso que talvez o mais emblemático é Jó, né, quando ele sofre uma maldade muito intensa, um sofrimento muito intenso na sua vida. O próprio texto vai desenvolver essas teorias, né? Provavelmente algo está acontecendo errado com você, né, Jó? Você fez alguma coisa que trouxe a ira de Deus sobre a sua vida. E esses poderes espirituais da maldade estão trabalhando em você. Isso é muito recorrente, inclusive no meio cristão, né, pastor? Não em todos, obviamente, mas dependendo da maneira como se aproxima da palavra de Deus, a leitura que faz do que é ser filho de Deus, do que é ser cristão, leva a pessoa a, às vezes, achar que o sofrimento não vai alcançá-la. E se alcançar, é porque se abriu brecha para Satanás ou fez alguma coisa para Deus que ficou exposta a esse mundo espiritual da maldade. Ainda que isso possa ser parte da verdade, ela não compreende toda a explicação da maldade e do sofrimento no mundo, né? Com certeza. Acho que na sua fala inicial, você comentou algo que eu acho que talvez seja o grande desafio dessa lição, né? Nem superestimarmos e nem subestimarmos o papel de Satanás na questão do sofrimento. Infelizmente, existe um grande número de cristãos e de denominações evangélicas, especialmente mais vinculadas, né, à linha neopentecostal, Sim. que acabam indo para esse lado da superestimação Sim. do papel de Satanás. Então, assim, praticamente tudo que acontece na vida de uma pessoa de errado é de Satanás. Ruim. De ruim é Satanás, né? Se a pessoa está sofrendo é porque tem alguma questão ligada a demônio. E é bem recorrente mesmo essa ideia, inclusive do episódio de Jó, né? Sim. Alguns amigos de Jó ali que têm essa ideia. Se você está sofrendo é porque tem alguma coisa errada com você, né? E não é isso que a palavra de Deus apresenta para a gente, né? De acordo com a Escritura Sagrada, a diferença entre um cristão e um não cristão não é que um sofre e o outro não sofre. Ambos sofrem, né? Pelo que a gente já tem estudado até aqui nessa lição bíblica,
nessa série, ambos sofrem, porque o sofrimento faz parte da história humana. A diferença entre o cristão e o não cristão é como eles reagem ao sofrimento. Que resposta eles dão ao sofrimento, mas não o fato de estarem sofrendo, né? Porque não significa, né? Porque um cristão está sofrendo que ele está debaixo de alguma atuação de Satanás, ou debaixo de algum pecado, alguma influência maligna, enfim. Não necessariamente. Eu acho que a lição de hoje vai mostrar para a gente um pouco essa questão. E o outro lado dessa moeda é que também não dá para subestimar. Por isso ela está aqui, né? Existe um papel de Satanás no processo de sofrimento, existe uma atuação demoníaca nesse processo e a gente precisa estar atento, né? O texto base dessa lição é o famoso texto de Pedro na sua primeira carta, né? Capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se é necessário sobriedade e vigilância, é porque a gente precisa estar atento que a ação de Satanás, do inimigo da igreja, do inimigo daquele que é um seguidor de Jesus, ela existe. Sim, com certeza. A ação dele é real. Nós não ignoramos Satanás nem os seus ardis, né? Satanás existe, Satanás não é apenas uma ilusão. Nós também não vamos para uma linha liberal, né? Sair do neopentecostalismo e para uma linha liberal que ignora a existência de Satanás, né? de anjos e demônios, né? Não dá para ir para essa outra linha. Então não dá para subestimar, né? Também ele existe e ele causa sofrimento, ele tenta, né, o povo de Deus. Inclusive, um tempo desse, pregando ali na igreja que a gente congrega, sobre aquele texto de Tiago, que Tiago fala sobre quem é tentado não pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Uma vez que o seduz, enfim. Essa pessoa cai e isso vai cair em pecado e isso vai gerar morte. O grande responsável pela tentação, de acordo com a Escritura Sagrada, é o próprio Satanás. Ele é chamado de tentador, né? E é óbvio, porque nós seres humanos temos uma inclinação natural para o que é errado, né? A gente tem o que o Tiago chama ali de concupiscência, desejo pecaminoso. Quando Satanás, agindo no seu papel de tentador, né, nos tenta e a gente acaba caindo, então é óbvio que nós não podemos colocar a culpa em Deus. Ali Tiago vai dizer o seguinte, que se você cair em uma tentação, a culpa é sua. Né? Ninguém vai colocar a culpa em Deus. É interessante esse texto, porque a gente sabe que por trás de toda tentação está o diabo. Isso. E eu acho que Tiago também sabe disso, mas ele não cita o diabo. O diabo sequer aparece ali. Mas quem está por trás da tentação é o diabo. Então, é a maneira como a Bíblia apresenta para a gente essa questão, né? Ele existe, né? Você não precisa supervalorizar, mas ele existe. Isso. Né? Então, cuide-se, vigie, seja sóbrio, né? E no caso de cair numa tentação dele, então arrependa-se, né? Mas você caiu por conta da sua natureza pecaminosa, vai colocar a culpa em Deus. E eu acho que a gente pode dizer também, que talvez é o que o Tiago faz, nem subestimar, nem superestimar, porque não dá, isso acontece às vezes, a gente sabe disso, conhece histórias assim, daquele irmão ou irmã que coloca a culpa em Satanás, né? Ele não assume a responsabilidade, não, é que Satanás que fez eu fazer, Satanás é muito ardiloso e eu caí, e assim, é que na verdade a gente volta em Gênesis, né? A serpente ali, Adão e Eva, né? Ninguém assume a responsabilidade e o importante a partir do Evangelho é que a gente tenha a consciência do nosso pecado e assuma a nossa responsabilidade diante de Deus, não que a gente vá se autocorrigir, mas que a gente confia na graça e na misericórdia de Deus que nos alcança, né, e nos limpa do pecado. Exatamente. E não ou jogar a culpa em Deus ou jogar a culpa em Satanás, ainda que ele seja o agente tentador, mas a responsabilidade é nossa. Cada um, quando é tentado e cai por conta da sua própria cobiça, né? Então não dá nem para culpar Deus,
Eu pequei porque o senhor foi permitir, né? Se o senhor não quisesse, não tinha acontecido isso, né? E também não dá para cair. Pequei porque Satanás que me tentou e está por trás. Ele é muito ardiloso, né? Como você disse. Não, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Né? Tá falando Adão e Eva, né? Adão culpa Deus, né? Sim. A mulher que tu me deste e Eva culpa a serpente, né? Sim. Foi a serpente. Foi a serpente. E os dois ali precisam se responsabilizar pelo ato que eles cometeram, né? Interessante. Vamos lá, ó. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a primeira pergunta da lição, ela vai pedir que a gente identifique, né, aponte a identidade do adversário, segundo a Escritura, né? Um dos textos citados é o próprio 1 Pedro 5,8, o nosso adversário anda em derredor, né? Mateus 25, Apocalipse 12, são os textos citados aqui na pergunta. Pastor, vamos lá, vamos definir a identidade desse adversário. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Bom, esse texto que já foi lido, né, que é o texto de 1 Pedro 5,8, texto base dessa lição, ele é chamado de diabo, né? Então aqui nós já temos pelo menos um nome que a Escritura dá a ele, né? E o nome diabo significa caluniador, né? Na verdade, a maioria dos nomes que é apresentado a ele servem para identificar aquilo que ele faz, né? Então ele é caluniador. Um outro nome que o inimigo do povo de Deus é bastante conhecido é Satanás, que é adversário, né? Esses textos aqui que são apresentados na lição bíblica, eles falam de o diabo e seus anjos, né? E Apocalipse 12, versículo 9 também apresenta lá o diabo e seus anjos. Inclusive Apocalipse 12 fala que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, porque esse adversário do povo de Deus, né, que é um anjo caído, ele não foi criado como adversário, ele foi criado por Deus um dia, um anjo bom, né, um anjo que foi criado por Deus para o louvor de sua glória, como tudo aquilo que ele criou. Esse anjo foi criado para servir a Deus. Mas, em dado momento da história desse anjo, ele desejou ser como o Altíssimo e rebelou-se contra Deus. E nessa sua rebelião, conseguiu enganar a terça parte dos anjos, né? Por isso que, inclusive, esses anjos são chamados de seus anjos, né? O diabo e seus anjos. É como se esses anjos pertencessem a ele. Porque esses anjos, eles abraçaram o programa de rebelião de Satanás contra Deus, né? Então é assim que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então existe o diabo e existe um número incontável de demônios, né? Porque nós não sabemos quantos são, mas é um número incontável de demônios, né? A terça parte dos anjos foram criados por Deus, que o seguiram nesse programa de rebelião contra Deus. E hoje eles, o grande trabalho deles, né, a grande atividade deles é praticar o mal no mundo, é tentar colocar obstáculos na obra de Deus. E foi esse inimigo, né, do povo de Deus que estava por trás da tentação quando os seres humanos caíram. Inclusive até a lição cita aqui, Gênesis capítulo 3, aquela serpente. Isso. Aquela serpente ali no Éden. A antiga serpente, né, de Apocalipse. Isso, a antiga serpente que é citada no Apocalipse. É Satanás que está por trás, né? O diabo que está por trás daquela serpente que conversa com Eva. O animal estava ali mesmo, né? Mas parece que o animal estava sendo usado, né? Ele estava sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Penso que de acordo com a permissão de Deus, né? Porque, segundo nós acreditamos, os animais eles são seres irracionais, né? Então, não houve nada que aquela serpente fez para dar brecha, né? Como se diz popularmente, para que Satanás a possuísse, porque Deus permitiu, né? Eu digo isso porque existe gente que acredita que os animais antigamente eles falavam, né? E eles tinham consciência, né? Mas não é o nosso caso. Então, Deus permitiu e Satanás, então, ele usando esse animal, ele acabou enganando o primeiro casal, né? E é por isso, inclusive, que ele é chamado de homicida
desde o princípio. João 8,44 diz que Satanás é homicida desde o princípio, né? Talvez essa expressão é usada em relação a ele porque foi ele está por trás ali desse episódio que trouxe morte para o mundo, né? Trouxe morte para todo o planeta, né? Fez o pecado de fato entrar na história dos seres humanos e na história do universo, né? Nesse sentido, pastor, eu acho importante também esclarecer para os nossos irmãos, talvez o termo técnico seria que também nós não cremos e não somos maniqueístas, né? É como se o bem e o mal estivessem no mundo em equilíbrio, em pé de igualdade, né? Em teorias orientais, né? O símbolo é aquele do yin e yang, né? Que é um símbolo, você deve conhecer, né? Um símbolo, ele é preto e branco, negativo e positivo ali, em que houvesse no mundo um equilíbrio entre bondade e maldade. Esse ser que traz a maldade para... tenta os nossos primeiros pais, Adão e Eva. É como você bem disse, e eu acho que é importante só a gente definir isso para quem está em casa nos acompanhando. Ele é um ser criado. Ele não é um Deus, porque é exatamente isso, né? Só existe ídolo aqui, idolatria, falso Deus. Só há um Deus que cria todas as coisas. Então, esse Satanás, por mais poderoso e ardiloso que ele venha a ser, ele não tem o mesmo poder que Deus. Ele não guarda em si onipotência, onisciência. Não devemos estar desatentos aos seus ardis, né? Não devemos desprezar a sua capacidade de enganar e de ser adversário. Mas nós não cremos também num mundo em que bondade e maldade são forças que se equiparam e lutam em pé de igualdade, né? Não. Realmente, acho que é muito, muito importante, né, deixar isso bem colocado, porque é isso. Satanás, o diabo, é um anjo que foi criado por Deus e que tem as prerrogativas de um anjo, né, da categoria que ele foi criado, né? Mas é apenas isso, ele é apenas um anjo e não dá de maneira nenhuma para equipará-lo a Deus, né, como se ele fosse uma força ali em pé de igualdade com Deus. Até esse próprio texto de Apocalipse 12, que está colocado aqui na questão, né, na primeira questão, que é o texto que fala que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Nesse próprio texto aqui, ó, quem expulsou Satanás? Quem expulsou o grande dragão do céu, né, junto com os seus anjos? Se a gente voltar 2 versículos, diz que houve guerra no céu e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. É bem verdade que existe uma denominação que diz que Miguel é Jesus, né? Só que é uma grande furada, isso nós não cremos nisso, né? Miguel é apenas um anjo. Então, o que eu estou querendo destacar aqui é que bastou um anjo, Miguel, que é o anjo-chefe, né? O arcanjo. Então, Miguel e um exército angelical lutou contra o diabo e um exército angelical que o seguiu. E nessa guerra de anjos, né, bastou Miguel e seus anjos para expulsar, né, o dragão, expulsar Satanás, né? Porque parece que até mesmo dentro do mundo angélico, ele não era o maior entre os anjos. Até se você pegar os seres criados, a impressão que a gente tem olhando a Bíblia Sagrada é que Miguel, ele faz parte de uma hierarquia angelical superior à hierarquia angelical do diabo, né? Certo. Que à luz do Antigo Testamento dá a impressão que ele era um querubim, né? Ele era um anjo querubim. Então a impressão que a gente tem é que ele é menor do que o arcanjo. Sim. E existem outros arcanjos. Então, daí, inclusive, a gravidade do pecado dele, né? Ele não quis, quando, na sua ambição de ser maior do que realmente era, ele nem mirou no maior dos seres angelicais. Ele já foi direto para o Todo-Poderoso, para a divindade, né? Que ser igual a Deus. E se vai para a divindade, quando a gente vê o ponto da sua destruição final, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, né? Entre anjo e anjo teve uma guerra. Entre Deus e Satanás é o sopro
né? O sopro da boca do Senhor destrói o anticristo, destrói os seus anjos, destrói tudo, né? O poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás. É verdade, é isso aí. Vamos em frente. Com que animal Satanás é comparado em 1 Pedro 5,8? É um leão, né? Ele é um leão rugindo, né? O que ele faz para destruir o povo de Deus? Comente essas metáforas, essas figuras, pastor, do ponto de vista dessa ação destruidora de Satanás para com o povo de Deus. É isso. 1 Pedro 5,8, que é o texto que está girando, né? A maioria dos comentários dessa lição bíblica, de fato, mostra Satanás como um leão prestes a rugindo, né? Procurando destruir a sua presa. Então, ele é apresentado assim. Então, um leão que está ao nosso derredor, né? Olhando para a gente como se a gente fosse uma presa. É assim que ele enxerga os seres humanos, né? Especialmente aqui Pedro está falando dos filhos de Deus, né? Eu acho até legal essa ideia de ele estar ao nosso derredor, querendo nos destruir como presa, mas é óbvio que, e a gente vai até falar sobre isso mais à frente na lição, né, que isso não deve nos assustar. Né? Nós vamos falar sobre algumas coisas que o diabo faz aqui, mas não deve nos assustar o fato de saber que o diabo é apresentado como um leão e que ele está à nossa espreita, né, querendo nos destruir, assim como um leão faz com a sua presa, né? Porque maior é aquele que está em nós, né? E é óbvio que o próprio Apocalipse e outros textos da Escritura Sagrada falam que Deus está nos guardando, né? E Satanás não pode, de fato, fazer nada, a não ser que Deus permita. Mas a Bíblia Sagrada fala que nessas artimanhas de Satanás, né, nessa espreita que ele fica tentando ali nos devorar, o que ele faz? 2 Coríntios 2,11 fala que a gente não pode ignorar as artimanhas dele, nem seus dardos inflamados, né? Aqui, provavelmente, uma referência, de fato, às tentações mesmo de Satanás, né? Aquelas situações que Satanás está por trás para tentar fazer a gente pecar, a gente cair, a gente ir contra a vontade de Deus, né? Porque mesmo crentes em Jesus Cristo, nós continuamos ainda vivendo num mundo de pecado e nós continuamos tendo natureza pecaminosa. Então, Satanás ele se aproveita dessa inclinação que mesmo cristãos ainda possuem para o que é errado, ainda possuem para fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele se aproveita disso para fazer a gente pecar e, de alguma maneira, abalar aqui a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Eu disse abalar, não separar ou extinguir, né? Porque o crente em Jesus ele está firme aqui com o Senhor Jesus, né? E Paulo diz em Romanos 8 que ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem os principados e as potestades, né? Então, ele trabalha para tentar, ele usa de engano por meio de falsos pregadores, né? Então, por meio da pregação de falsos mestres, a Escritura Sagrada fala que está também o próprio Satanás, né? Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, foi a lição estudada no último trimestre, né? Ele fala de gente ensinando doutrina de demônio, proibindo os alimentos que Deus permitiu para os fiéis, proibindo o casamento. Então, por trás do ensino de alguns falsos mestres, né, que se apresentam como pregadores da verdade e falam em nome de Deus, está inclusive pode estar inclusive o próprio Satanás, né, no caso de falsas doutrinas, né? Mantém as pessoas cativas das suas mentiras, né? A mente das pessoas cativas das suas mentiras, pode atrapalhar a obra de Deus. A lição fala que ele pode causar, inclusive, doença, né? Você citou a princípio aqui Jó. Ali nós temos um exemplo de Satanás causando doenças, né? a pessoas. No Novo Testamento nós temos também uma mulher que andava encurvada e quando Jesus expulsou o demônio ela ficou boa. Então, quem estava causando aquela enfermidade naquela mulher era o próprio Satanás. É óbvio que não é uma regra bíblica que toda doença é causada por um demônio, né?
como diz, inclusive, os neopentecostais. Né? A lição cita na introdução o bispo Edir Macedo, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, e tem um livro dele que ele fala que absolutamente toda doença, ela é causada por um demônio, porque para que tenha uma doença, tem que ter uma bactéria, tem que ter um germe, e quem está por trás disso é Satanás, não é Deus. Então, toda doença é causada por algum espírito maligno. Nós não cremos nisso, não é o que a Bíblia ensina, mas ela mostra que ele pode causar. Uhum. Existem doenças que são causadas por Satanás, né? De acordo com a permissão de Deus. E talvez uma das coisas que Satanás faz também, que é bastante conhecido, que a gente se lembra com certa frequência, é a própria possessão, né? Satanás, ele possui pessoas. Pessoas são possuídas por espíritos maus, né? A possessão diz respeito a quando um demônio, um ente espiritual do mal, ele ocupa a mente de uma pessoa e ofusca a personalidade dela. Então, a personalidade da pessoa, as vontades da pessoa, naquele momento em que ela está sendo possuída, né, fica nas mãos do inimigo. É óbvio que isso só acontece com não cristãos. Né? Isso não é um tipo de atividade que Satanás executa entre cristãos, né? Porque cristão não é possuído por uma entidade espiritual do mal, até porque a casa dele já está habitada, já está ocupada, né? Já tem o Espírito Santo ali, então não tem lugar para Satanás viver e habitar ali. Né? Mas ele, né, entre os ímpios, né, entre os não cristãos, ele possui também, né? Ele também tem essa atividade. Enfim, a Escritura Sagrada fala de várias atividades que Satanás e seus demônios empreendem para perseguir o povo de Deus, para prejudicar o povo de Deus, para rasurar a santificação do povo de Deus. Enfim, você tem uma gama de atividades aí que a Bíblia Sagrada apresenta. Do ponto de vista desse estudo, ele tem dado mais ênfase, obviamente, nessas questões que você acabou de apresentar. Eu não diria que é uma questão do tempo presente, porque eu acho que é desprezar a própria leitura até do Novo Testamento, da própria tentação de Jesus, né? Uhum. Há um forte também... Porque, assim, vamos pensar de forma literal, né? Se você aqui, assim, ali no nosso derredor, né? Uhum. Tivesse ali por trás das câmeras ali, um leão olhando pra gente, a gente estaria extremamente desconfortável uhum. aqui. Mesmo que tivesse ali o treinador falando, não, fica tranquilo que ele não morde, uhum. né? É um desconforto, né? Uhum. Mas há uma relação desse processo de Satanás de profunda sedução também, né? Uhum. Que é algo que não é tão evidente, né? Uhum. A possessão demoníaca, a doença, essa perseguição destruidora, às vezes, e aí de novo, né? Aí é o que o Tiago vai dizer, né? Que você usou o termo da concupiscência, que é o desejo pecaminoso, uhum. né? Ele se utiliza também dessas sutilezas e nos coloca numa situação que vai nos causar sofrimento também. Sim, né? Com certeza. Sofrimento emocional, sofrimento físico, atração por algum vício, alguma coisa que nos coloca numa situação de extrema fragilidade e de enfrentar um forte sofrimento. Né? Uhum. Você citou Tiago, eu lembrei aqui, no capítulo 4 de Tiago, aí no capítulo 4 ele cita Satanás. E no capítulo 4 ele está falando do mundanismo. Certo. Que é esse sistema de valores anti-reino, esse sistema de valores contrários à própria palavra, que é impregnado em todas as sociedades. Isso. Ao longo do tempo, inclusive na nossa. E eu penso que esses valores mundanos, né, esses valores, eles tendem a se intensificar quanto mais o fim se aproxima. E quem está por trás desse sistema de valores? Né? Quem é o técnico que está por trás disso? É Satanás. Né? Tiago mostra ali que é Satanás. Esses valores nos alcançam, esses valores acabam conseguindo a nossa atenção, né? E os vícios, né? Enfim, tudo isso aí, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. O Tiago lembra isso, né? Só que no capítulo 4, aí sim, ele cita Satanás, porque Satanás é o técnico, né? Satanás é quem está por trás. Então, de fato, talvez a grande atuação de Satanás
para tentar desviar o nosso foco, para tentar, né, fazer a gente desagradar a Deus, não sejam ações em que Satanás apareça para a gente como um leão ou como um animal feroz com chifre, babando. Sejam essas ações sutis, sedutoras. Por isso que a gente não pode, de fato, ignorar suas artimanhas. Ele está por trás desse sistema pecaminoso. E talvez existam pessoas que são religiosas, né? Frequentam igreja com roupa de crente, né? Com fala de crente, mas que abraçaram esse sistema pecaminoso. Isso. De permissividade, de individualismo, de egocentrismo. E mesmo sem ela se dar conta, de repente ela está fazendo o jogo de Satanás mesmo abraçando dentro da sua religiosidade. Mesmo dentro da sua religiosidade. Assumindo um valor desse sistema mundano. Eu acho que é por isso que aí João, principalmente as cartas, né, vão defender claramente que o grande problema disso é esse sistema anticristo, né? Esse não confessar Jesus, né? Essa não relação com o evangelho, porque mesmo no ambiente religioso, aí sim, você acabou de citar ali atrás que o cristão não é possesso. Mas você não falou o religioso, né? Porque a religiosidade não é garantia de muita coisa, sim. Mas a entrada no reino, a presença do Espírito e a vida a partir dos valores do estilo de vida do reino de Deus, aí sim nos coloca no reino da luz e não no reino das trevas. Então, João vai trabalhar muito isso, né? A questão de que tudo isso que se coloca contra Jesus, vamos dizer assim, para não falar religião, né? É um sistema anticristo. Ele é o anticristo, né? Exatamente, é isso aí. Tanto é que ele vai dizer, eu acho que é no capítulo 4 mesmo, dessa primeira carta dele, para avaliar os espíritos, para ver se o espírito é de Deus ou não, né? E eu vi uma explicação uma vez desse texto, que a explicação mais comum desse texto, de avaliar o espírito, é avaliar a mensagem, né? A intenção de quem está pregando ali, né? Quem está falando, né? Mas eu vi uma explicação uma vez de que avaliar o espírito também diz respeito à ideia. João teria em mente, né, essa atuação demoníaca por trás dos falsos mestres. Então, um mestre que vem ensinando algo que está de acordo com a palavra de Deus é um mestre que possui o Espírito Santo, né? Que é o grande professor do povo de Deus, e que então ele está ensinando de acordo com aquilo que Deus deseja, né? Mas um mestre que está ensinando uma falsa doutrina, o espírito que está por trás dele não é o Espírito Santo, mas é algum espírito mal mesmo, né? Enfim, nessa mesma carta, João fala, você falou dos religiosos aí, João fala de gente que está no nosso meio, mas que não é da gente, né? Isso. Não é dos nossos. Então, infelizmente, existe muito disso mesmo. Muito bem, vamos seguir aqui a pergunta de número 3. Vai continuar em 1 Pedro ali, no verso 9, né? E aí a pergunta é assim: de algum modo podemos afirmar que Satanás estava por trás das perseguições que os cristãos estavam enfrentando em todo o mundo? Isso continua sendo uma verdade? Ok, vamos voltar aqui para o texto, só para fazer a leitura desse 1 Pedro 5:9. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Né? Então, Pedro cita o diabo e diz que o diabo está no nosso derredor rugindo como um leão, e na sequência ele fala, resistir firme a ele, e não é só vocês que estão sofrendo, não. Outros cristãos estão sofrendo no mundo. Quando Pedro escreveu essa carta, Pedro está na cidade de Roma, quando ele escreveu a primeira Pedro. Nós estamos falando ali por volta do início da década de 60. E é exatamente ali no ano 64 que o Nero vai começar uma perseguição sistematizada e organizada contra os cristãos. E quando ele vai colocar fogo em Roma e depois vai colocar a culpa nos cristãos, e os cristãos vão ser perseguidos, martirizados mesmo. Só que, para chegar a isso aqui, no ano 64, Nero colocar fogo em Roma
e usar os cristãos como bode expiatório e colocar a culpa neles, é porque antes disso aqui, os cristãos já são marginalizados. Os cristãos a fé cristã já é mal compreendida. Esse cenário de hostilidade contra os cristãos já está presente, né, em todo o mundo. Em todo lugar os cristãos estão sendo hostilizados por conta da sua fé. Isso só vai desembocar aqui depois, quando ficar uma questão institucionalizada mesmo, né? O império perseguindo, né? Então, é interessante isso aqui, porque Pedro está dizendo que essas perseguições orquestradas contra os cristãos em todo o mundo, as que esses irmãos estavam vivendo ali, na região da Ásia, Bitínia, Capadócia, nesse pessoal que Pedro escreveu, e as perseguições que os cristãos, de maneira geral, estavam passando, são perseguições que Satanás está por trás. Né? Então, o que Nero iria fazer, o louco Nero iria fazer, perseguindo e matando cristãos, Satanás está por trás. Satanás está por trás dessa grande perseguição contra os cristãos. E aí a lição coloca, isso continua sendo verdade? É óbvio que isso continua sendo verdade. Não dá para simplesmente a gente dizer que não tem nada a ver. Nós oramos aqui no final de cada lição bíblica, né, na igreja, o pessoal é desafiado a orar por países, né, em que cristãos são perseguidos. Inclusive, nós temos o programa Igreja Missionária, aqui na TV Viva Promessa, que o pastor Silvio Gonçalves apresenta, né, toda semana, em que ele ora por esses países. Então, o dessa semana mesmo é a Eritreia, né? Então, cristãos são marginalizados, cristãos são perseguidos, cristãos são mortos. Isso aqui são países onde o cristianismo onde é perigoso você se denominar cristão. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar e achar que Satanás não está por trás dessas perseguições, desses governos totalitários, desses governos que oprimem, né, as pessoas, que caçam direitos. Então, Satanás está por trás de perseguições também no nosso tempo, né? No período que a gente vive, né? Em muitos lugares do mundo, cristãos são perseguidos por conta de governos tirânicos e que tem Satanás por trás. Aliás, até uma leitura teológica, né, dessa ideia de potestados e principados e potestades, né, que trabalha dentro desse conceito, né, esses poderes atuantes no mundo, né, os poderes econômicos, sociais, políticos, ideológicos, eles estão sob a influência, é como se eles fossem essas representações dessas potestades e principados, né, do ponto de vista da nossa cultura, né, uma cultura, inclusive, que às vezes despreza, inclusive, a existência de Deus, mas essas atuações, elas são idolátricas, elas são demoníacas, inclusive, e trabalham para a perseguição e destruição dos valores cristãos, né? Exatamente. E não tem como negar a influência demoníaca por trás desses governos, dessas organizações, né? Enfim, me veio à mente aqui agora a imagem que a gente tem lá no livro do Apocalipse, daquela besta que representa os governos, né? E o texto fala que a prostituta lá, que é o mundanismo, né, está montado sobre ela e que elas recebem poder do dragão, né? Então, assim, todos esses governos, né, ao longo da história, que perseguem o povo de Deus, né, que tira direito do povo de Deus, que promove esses valores mundanos e anti-reino, né, eles estão trabalhando para o dragão, né, estão trabalhando para o dragão, e a gente precisa ficar atento, né, em relação a todas essas questões. Muito bem, vamos seguir então aqui para a quarta questão. Continua em 1 Pedro 5:10. Esses 3 versículos de Pedro renderam bastante aqui. Lucas 22:31 também, que vai perguntar assim: mesmo quando Satanás age para perseguir seu povo, o povo de Deus, né, na verdade, mesmo quando Satanás age para perseguir o povo de Deus, Deus continua no controle. Explique esta questão à luz dos comentários. Ok. Nós acreditamos que sim, né?
Com toda certeza. Mesmo quando Satanás age para perseguir o povo de Deus, quem continua como soberano, quem continua controlando todas as coisas é Deus, né? Satanás não faz nada além daquilo que o Senhor permite, né? É até um grande mistério isso, entender isso, né? Deus permitir o seu povo ser perseguido em alguns lugares, né? O seu povo ser provado. Acho que essa lição vai trabalhar muito essa questão ao longo dessa série, ao longo desse trimestre, né? Porque, por mais que seja uma verdade incômoda, é uma verdade presente na Escritura Sagrada, né? Deus permite o sofrimento, Deus permite a provação, Deus permite a perseguição do seu povo em alguns lugares, mas a gente nunca pode esquecer, Ele está no controle, né? Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle da situação, né? E esse texto de 1 Pedro 5, versículo 10, ele reforça isso, né? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Então, Deus sabe o sofrimento que o seu povo em todo o mundo está passando. E depois de ter sofrido um pouco, Ele sabe o tempo do sofrimento. Ele mesmo haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer, porque Ele está cuidando. Nada foge ao controle soberano de Deus. Nada, absolutamente nada. É interessante, o Lucas 22, 31, talvez é a experiência prática daquilo que Pedro cita como agora um texto para a igreja, né? Porque lá então, em Lucas 22, 31, é Jesus conversando com Pedro, né? Pedro, Satanás te pediu a vida e ele quer destruir você, mas eu já conversei com o Pai e você vai ser confirmado na fé e todo aquele processo que basicamente bate com o verso 10, né? Essa ideia de depois de um pouco de sofrimento, né? Porque é depois disso ainda que Pedro vai passar por todo o processo da negação de Jesus, né? E vai ali ter todo um sofrimento, um remorso, um arrependimento, um processo até de se sentir indigno e querer abandonar, inclusive, esse segmento de Jesus, voltar para a pesca, toda aquela relação que em João 20 e 21 ali vai ser construído de Jesus comer com Pedro, relembrar a pesca maravilhosa do seu chamado, né? Então, a gente está vendo um homem que está dizendo algo que talvez ele viveu na pele, né? A ação de Satanás para destruir a sua própria vida, e ele vendo... E aí onde eu quero chegar contigo aqui, Leilton, é a convicção de que a solução do problema para Pedro e para a igreja não é nada do ponto de vista humano, mas é a própria ação de Deus, né? A gente não pode trocar uma coisa pela outra do ponto de vista da ação demoníaca pela minha ação humana, pela minha resposta, pela força do meu braço, pela minha capacidade de responder. Não há nada no mundo que vai trazer essa resposta que não seja a própria implantação do reino, a ação de Deus dando livramento, né? Exatamente. E o grande desafio que a gente tem à luz dessa lição talvez seja esse, de confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle, confiar que Ele é soberano, não tentar resolver do nosso jeito, com a força do nosso braço. Ele está no controle. Nesse texto de Lucas 22, 31 que você mencionou, só reforça isso, né? Satanás pediu insistentemente. Então, assim, Deus está no controle de todas as coisas. E talvez vale a pena ressaltar aqui também, Júnior, que apesar da Bíblia Sagrada falar da ação de Satanás, falar dos seus ardis, né, falar, enfim, de tudo aquilo que a gente já comentou aqui, né, nesse estudo, é interessante que a gente não tem assim na Bíblia Sagrada textos que nos incentivem a nos tornar pessoas peritas em Satanás, peritas em demônio, né? Em entender como o leão, como o leão age, a anatomia do leão, né? Em invadir o inferno, em fazer batalha disso. Você não tem isso. Ele age, ok, ele age, mas assim, como ele age? Ele é uma força muito menor que Deus, né? Porque ele é um ser criado. E Deus está no controle de tudo, então o que a gente faz?
confie em Deus. Isso. Nosso grande desafio é confiar em Deus, se santificar, né? Lutar para viver de acordo com Jesus. Fazendo isso, nós já estamos resistindo a Satanás, nós já estamos lutando contra Satanás. A maneira de lutar contra Satanás é essa, né? Não é seguindo os princípios, né, dessa batalha espiritual que às vezes o pessoal vende aí. Sim. É fazendo a vontade de Deus. Quanto mais próximos de Deus, melhor, né? Melhor. Conhecendo mais a vontade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, Sim. a presença do seu Espírito, do que o contrário, né? Conhecendo, sendo convidado a conhecer o mundo maligno, dar nome para tudo e saber... Isso. Que é essa linha de batalha espiritual, Isso, né? é um negócio maluco, assim. Você tem que... A pessoa se converteu a Jesus, ele tem que quebrar todas as maldições, aí tem que descobrir qual é o demônio que age na vida dela, qual é o demônio que age na família, tem que saber o nome, para dizer por nome, quebrar a maldição, porque é aquele demônio X, né, que está agindo na família. Então, assim, não tem isso na Bíblia Sagrada, né? Não tem isso. A gente é ir para um mundo que, na verdade... Eu acho que nós temos, inclusive, incentivos ao contrário, né? Lá em Tiatira, o pessoal que estava seguindo Jezabel, eles estavam seguindo uma doutrina lá em que eles estavam se aprofundando nas profundezas de Satanás, né? E Jesus falou que ele odeia esses que estão indo por esse caminho, né? Tentando descobrir as coisas profundas de Satanás, porque... Não tem incentivo bíblico nenhum para a gente fazer isso. E aí, se me permita aqui, a gente ainda está na lição de número 4, né? E ainda reverbera o modo missão na nossa cabeça, né? Porque se tem um texto que fala assim, sobre esse assunto, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? O único apontamento direto naquele texto é a partir da própria presença, ação de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Que invade esses locais da maldade. E, na verdade, invade para quê, né? Não é nem para conhecer e nem para ficar fazendo guerra. É para ser ali luz do mundo, sal da terra, transformação. Então, assim, essa atenção com Satanás, essa preocupação com essa guerra, na verdade, a gente luta contra esses poderes espirituais da maldade pelo Novo Testamento, a partir da ideia de que a gente invade esses lugares como luz do mundo, né? Isso. Sob o poder de Deus, para tirar o máximo de pessoas dessa cegueira espiritual e levá-los para Jesus, né? Então, o nosso foco não é um foco de uma luta nesse sentido, essa luta da batalha espiritual, mas é essa luta dessa verdadeira batalha espiritual em que a gente é instrumento e agente de salvação, da missão de Deus no mundo, para ir nesses lugares, levar o Evangelho de Jesus, né? E quanto mais a igreja se compromete com a missão de ser luz do mundo, de levar os princípios do reino de Deus, mais as forças do mal vão recuando, né? Batendo em retirada, né? A ideia ali das portas do inferno não prevalecer contra a igreja de Jesus, né? Ela tem a chave do reino, é ela que proclama os valores do reino de Deus, né? Para que pessoas possam fazer parte desse reino. Quanto mais ela se compromete com essa missão, mais as forças do mal recuam, né? Elas não podem prevalecer contra a igreja, né? Então, essa é a batalha espiritual bíblica. Eu acho que foi você mesmo que citou num texto seu ou numa palestra que eu já ouvi. É um texto, na verdade, você cita o C.S. Lewis, né? Que o reino de Deus é esse sistema implantado, né, dentro de um sistema para sabotar o sistema, isso, né? Exatamente. O C.S. Lewis fala isso, né? Mais ou menos assim, né? Ele fala que Jesus nos convida a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Então, ele é o rei por direito que desembarcou no mundo que é dele, né? Mas tem um usurpador, tem alguém dizendo que é o rei, que é ele que manda, né? Que é Satanás. Só que é mentira, ele é usurpador, né? Então Jesus entrou aqui disfarçado e ele nos convida a essa grande campanha de sabotagem, né? O mundo precisa reconhecer que que o rei legítimo não está sendo adorado, né? Isso. Voltamos para o modo missão, 1 minuto aqui, com licença dos irmãos aí, porque na verdade o texto vai terminar, do que devo fazer do ponto de vista de Satanás, né? Ser sóbrio e vigilante e resistir na fé, né? Aí eu deixo as palavras finais para você, porque esses conceitos de sobriedade, vigilância e resistência, eles podem trazer somente
num primeiro momento, numa leitura superficial, o conceito de quem se protege, amedrontado, somos nós, né? Mas não é isso. Essa resistência, essa firmeza, essa vigilância, esse olhar atento, ela nos dá essa visão ampla de coragem mesmo para cumprir o nosso chamado, a nossa missão e estar atento, obviamente, às tentações e aos próprios desejos pecaminosos que habitam o nosso coração, né? É isso aí. A ideia que a gente encontra na Escritura Sagrada é que a igreja é chamada para cumprir a missão, cada cristão é chamado para fazer a vontade de Deus. Enquanto a igreja cumpre a missão, enquanto os cristãos fazem a vontade de Deus, automaticamente eles estão resistindo ao diabo, eles estão firmes na fé, né? A lição fala aqui que sobriedade tem a ver com manter a mente clara, a vigilância, a atitude de esperar com olhos abertos, né? Então, como que eu espero com olhos abertos, né? Então, a ideia é que não é que eu estou só pensando em Satanás, né? E onde está Satanás, e o que eu tenho que fazer para ficar firme na luta contra Satanás. Não, vigilância que não tem nem a ver com ficar pensando em Satanás, né? Você vigia fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, pregando o evangelho, andando de olho aberto. Andando de olho aberto, né? Enquanto você vive a sua vida, você anda de olho aberto, fazendo a vontade de Deus, né? Não ignorando, né? Ele existe, Satanás existe, Satanás vai, de repente, criar situações, né, para que você seja tentado e quebre a vontade de Deus, mas você fica de olho aberto. E resiste firme na fé. Aqui, resistir firme na fé ressalta a necessidade de constantes convicções resolutas quanto aos fundamentos da fé, ou quanto aos fundamentos do Evangelho. Então, fica firme no Evangelho. Resiste à luz do Evangelho de Jesus, à luz da palavra de Deus, né? Porque isso é importante, é uma arma importante, né, nessa nossa caminhada na vida cristã e nessa luta contra o inimigo, né? Conhecer o Evangelho de Jesus. Amém. Pastor Elito, obrigado. Acho que foi um papo bom. Espero que você tenha gostado aí em casa também. Essa ideia de resistir na fé, né? De vestir, nem citamos esse texto, né? Mas de vestir toda a armadura de Deus, e ali vai estar princípios também evangélicos, né? A palavra de Deus, a oração, a certeza da salvação, né? Como capacete, enfim, tudo aquilo que... O foco é sempre no evangelho, né? O foco é sempre na fé em Deus, o foco é sempre na relação com Deus, porque essas são as nossas armas espirituais, né? É muito, muito legal, e espero que de alguma forma tenha servido para você entender essa questão do papel de Satanás nesse processo e, a partir de hoje, não superestimar demais a sua ação e também não subestimá-lo. Pastor, fique aí suas palavras finais e oração para encerrarmos. Amém. Vamos orar, então. Acho que a lição de hoje trouxe vários desafios para a gente, né? Falou bastante sobre o papel de Satanás à luz de 1 Pedro, né, 5, versículos do 8 até o 10, mas fiquemos com o que diz o versículo 10. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele mesmo, depois de a gente ter sofrido um pouco, Ele nos confirmará, nos restaurará, nos fortalecerá. Então, nessa confiança em Deus é que eu queria convidar, então, a todos para essa oração final. Senhor, te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que tivemos no dia de hoje, de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, especialmente esse tema ligado ao sofrimento e à atuação de Satanás. Realmente, esse anjo existe, esse anjo, ele ignorou a sua vontade, ele usou a liberdade que tinha para se rebelar contra o Senhor e levou com ele grande parte dos anjos do céu e hoje atua para prejudicar a sua obra. Mas nós temos na Tua Palavra, Deus, a certeza de que, mesmo sabendo da existência dele, que o Senhor é o Deus que está do lado do seu povo, protegendo o seu povo, abençoando o seu povo, e mesmo a ação dele é controlada por Ti, porque o Senhor é soberano e é infinitamente maior do que esse ser criado. Que a gente caminhe com essa certeza, sendo sóbrio, vigiando e resistindo a Ele, firme na fé, firme no Teu Evangelho, fazendo a Tua vontade, cumprindo a missão que o Senhor deu para cada um de nós. Te louvamos no nome de Cristo. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Eleilton. Obrigado você que está em casa. Continue aqui nos acompanhando. Semana que vem a gente continua nessa série de lições e a gente espera você para mais uma vez estudarmos esta série Quando a Vida Fica Difícil. Que Deus te abençoe, que dê uma semana aí protegida por Ele e até o nosso próximo encontro. Bons estudos aí nas escolas bíblicas presenciais também. Que tudo concorra para a edificação do povo de Deus. Que Deus esteja com a sua vida e te abençoe.